Êxodo capítulo 4, verso 2. Todos encontraram? Diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu ele: um bordão. Na sua Bíblia diz como? Aí, Patrícia. Hein? A tua diz o quê? Uma faca? Uma vara. Tem umas Bíblias que dizem assim, um cajado. Não é? É muito interessante esse versículo, um versículozinho curto, né? Mas ele tem uma profunda lição espiritual para nós, que é isso que nós vamos estudar hoje, né? Vamos entender hoje. A gente observa que a palavra de Deus, constantemente, ela mostra Deus fazendo perguntas para o ser humano. Vocês lembram aí qual foi a pergunta que Deus fez a Adão? Ele perguntou o que a Adão? Onde estás? A pergunta que Deus fez a Adão, lá no jardim do Éden, tá entendendo? Não é isso aqui não, é outra coisa. Deus perguntou a Adão, onde estás? Não foi? Deus perguntou a Moisés aqui. Isso aqui ele estava falando com Moisés, né? Capítulo 4, você pode olhar o título. Deus concede poderes a Moisés, não é assim? E perguntou-lhe o Senhor, ou seja, Deus perguntou a Moisés: o que é isto que tens? Eu chego para tu, Damiano, o que é isso que tu tem na mão? Hein? Não, você responde, né, assim, naturalmente, mas as pessoas, vamos dizer assim, da nossa cultura, né? Pelo menos na nossa cultura, realmente as pessoas dizem assim, você está cego que não está vendo? Tá entendendo? As pessoas não costumam dizer assim, né? Luiz, o que é isso no teu pé? Você não está vendo não que é um sapato? Tá entendendo? O que é isso no teu braço aí, Carlinhos? Quer dizer, você está aqui na igreja, né? Você não vai dizer isso para mim. Mas as pessoas, pela lógica, dizem, você não está vendo não que é um relógio? Você está doido que não está vendo que isso é um relógio? Tá entendendo? Aí, a pergunta que Deus fez a Adão, que eu disse a vocês, foi qual? Adão, onde estás? Agora eu pergunto, Deus sabia onde Adão estava? Hein? Por que ele perguntou onde estás? Hein? Onde estás? Você observa que Adão respondeu assim, eu tive medo e me escondi, né? Mas vocês lembram que Deus também fez uma pergunta a Caim? Qual foi a pergunta que Deus fez a Caim? Onde está o teu irmão? Como foi que Caim respondeu? Por acaso sou eu o que toma conta do meu irmão? Observe a resposta dele, entendeu? É exatamente como seria uma resposta assim. Se Caim fosse Moisés, e Deus perguntasse, o que é isso na tua mão? Tá vendo não que é um pedaço de pau? E agora eu pergunto a vocês, Deus sabia ou não sabia o que tinha na mão de Moisés? Por que Deus pergunta, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? Agora vamos entender por que Deus fez aquela pergunta a Moisés. Por que Deus fez aquela pergunta a Adão? Não era porque Deus não sabia onde ele estava. Era tipo assim, eu lhe deixei aqui e onde você está agora? Está entendendo? A mesma pergunta, uma pergunta parecida, ele fez a Elias. Quem sabe me dizer aqui a pergunta que Deus fez a Elias? Ninguém sabe, não? Elias tinha fugido com medo de Jezabel, tinha se escondido numa caverna. Deus apareceu para ele e disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Será que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali? A Adão ele perguntou, onde estás? A Caim ele perguntou, onde está teu irmão? E a Moisés ele perguntou, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? As perguntas de Deus, elas envolvem a mensagem que ele está querendo transmitir para a pessoa. E Moisés então respondeu, né, com educação, não como Caim, né? Ele disse, é um bordão. O que é um bordão, Aldo?
Na Bíblia de Patrícia ali diz o quê? Uma vara. Algumas Bíblias dizem um cajado, né? Todos aqui sabem o que é? Um cajado, um bordão, uma vara, sabe o que é? Um cabo de uma enxada, pode ser? Um cajado? Não pode? É, um pedaço de pau, um cabo de uma enxada. Era um pedaço de pau, uma tábua. Agora eu pergunto, que valor tem um pedaço de tábua, um pedaço de pau? Você vende por quanto? Né? Que é isso na tua mão? Moisés disse, é um bordão. Moisés, como vocês conhecem um pouco a história dele, ele nasceu no Egito, não é? E ele foi criado pela filha do faraó. Moisés foi educado na escola egípcia, em todo o ensino, toda a cultura egípcia, todo tipo de disciplina Moisés obteve. Né? Além das disciplinas gramaticais, de números, de letras, de idiomas, ele também estudou, sabe o quê? A arte da guerra. Moisés, ele era um especialista em batalhas. Ele era um comandante que comandava tropas, entendeu? Eu tenho experiência nisso porque eu já tirei curso também na polícia. E os cursos que você tira na polícia é diferente dos cursos que você tira na escola, entendeu? Na polícia você fica correndo, você fica fazendo teste de resistência, entendeu? E Moisés tanto era especialista nessa parte, né, de leitura, como ele é especialista também na parte de combate. E a polícia também tem um curso, um treinamento sobre o manuseio de armas. Quantos aqui sabem usar uma pistola? Leda, sabe? Sabe não. Um revólver é simples, é só um dedo, né? Mas a pistola tem um manejo, entendeu? Tem um manejo, tem um movimento lá que você tem que fazer, e senão ela não dispara. Ou seja, precisa também de treinamento. Tá entendendo? Moisés sabia disso, sim ou não? Naquela época não era pistola, mas tinha as armas da época, entendeu? Tinha flecha, tinha aquelas catapultas que jogavam pedras, tinha funda, tinha diversas armas também que eram usadas. Pergunto, Moisés sabia usar, sim ou não? Vocês sabem que vocês percebem que na Bíblia fala que Moisés matou um homem, um egípcio, lembra? Diz que ele matou um homem, diz que ele vinha saindo, e diz que os dois homens estavam brigando, não é assim? Aí diz que o hebreu estava apanhando o egípcio, não é assim? E ele foi lá, tomou as dores, né? Pegou o egípcio, matou e enterrou na areia. Agora eu pergunto, para você matar um homem e enterrar na areia, você precisa ter habilidade, sim ou não? Olha, uma vez lá no meu trabalho, irmãos, eu peguei um bêbado. E foi trabalho para eu segurar, viu? Esse bêbado. Não consegui, não. Foram 3 pessoas para me ajudar, porque na época, no dia lá, eu estava sozinho, né? O rapaz que estava comigo tomava uma, aí partiu para tomar uma. E de repente chega, polícia aqui, polícia. Uma emergência aqui, tem um cabo aqui brabo aqui, jogando paralelepípedo para cima e querendo dar no povo. Aí quando eu cheguei, tava o cara lá, ele tinha misturado maconha com bebida, com remédio, era tudo que não presta, né? E ele tava daquele jeito, né? E eu sozinho para segurar ele. Aí eu falei assim, não, ele tá bêbado, é fácil, né? Mas quem disse que era fácil? Só para segurar. Quer dizer, pelo que a Bíblia diz, não diz que Moisés usou arma, né? Diz que ele usou apenas as suas mãos, né? Para apartar aquela briga e matou o homem com as suas mãos. Ou seja, ele era um lutador nato. Ou seja, era uma pessoa que tinha habilidade com as mãos para se defender, para se proteger. Aqui tem muitas mulheres, né? As mulheres, elas podem aprender a técnica de defesa pessoal, sabia? Como se proteger de um homem que tentar lhe violentar. Existe um canal no YouTube chamado Tenente Rebeca. Você deu uma entrada lá depois, você vai ver. É uma tenente que é daqui de Mãe d'Água, ela. E ela é comandante da Rotan em João Pessoa. Oficial da polícia. E ela todo dia posta vídeo lá, abordando os caras nas bocas de fumo. Entendeu? Nas ruas de João Pessoa lá.
tenente Rebeca. E, ou seja, para que você consiga, né, assim, se defender, se proteger, você tem que ter treinamento. E assim era Moisés, ele era preparado. Moisés era um homem preparado intelectualmente. Moisés era um homem preparado fisicamente. Moisés era um homem preparado para comandar. Moisés possivelmente seria um faraó no Egito. Se ele não tivesse matado esse homem aí, que no dia que ele matou o egípcio, então ele teve que fugir. Fugiu. A lição dessa semana e conta a história de Jacó, que fugiu também, né? Você deu uma olhada na lição que fala esse tema, né? Jacó enganou o irmão, enganou o pai, teve que fugir. O que é que acontece quando a pessoa foge de casa? Ela sai rica ou sai pobre? Sai pobre. Foi exatamente como Moisés saiu. Moisés deixou para trás o quê? A educação que ele tinha. No lugar para onde ele estava indo, a educação dele valia de quê? Ele não poderia assumir função nenhuma, entendeu? E ele foi para um lugar e se tornou o quê? Pastor de ovelhas. Imagina aí, aqui tem Neném que se formou, né? Patrícia se formou. Quem mais se formou aqui? Eloís se formou? Não, ainda não. Imagina aí você se formar para se tornar pastor de ovelhas. Imagine você se formar para se tornar pescador. Imagine você se formar para se tornar um vendedor da feira. Para que serve o seu estudo então? Foi exatamente assim que Deus encontrou Moisés. Um homem extremamente preparado, um homem extremamente capacitado, preste atenção. Um homem extremamente forte para liderar. Mas Moisés fugiu para a terra de Midian, né? E ele deixou para trás tudo aquilo. Seu conhecimento, suas habilidades, sua força, suas armas, seus subordinados, entendeu? As pessoas a quem ele comandava. Ele estava sozinho no deserto, apacentando ovelhas. E eu acredito, né, que ele continuamente, constantemente, ao longo dos anos, ele ficava refletindo constantemente sobre o que ele poderia ter sido e não se tornou. Entendeu? Sobre o que ele poderia ter feito e não fez. Sobre o que ele era, o que ele tinha sido, né? E o que ele era agora. Sobre o que ele poderia e agora não podia mais. Está entendendo mais ou menos como é o raciocínio? Olha, puxa, eu poderia ser um tenente do exército. Eu poderia ser um médico hoje. Está entendendo? Muitas pessoas não ficam com essas reflexões na mente, né? Hoje eu já estou com 50, 60 anos, mas hoje eu poderia ser um prefeito, um vereador, eu poderia ser um advogado, não é isso? Essas reflexões que passavam na mente de Moisés. E hoje o que é que eu sou? Um simples pastor de ovelhas. E a grande questão que estava envolvida aí era exatamente isso. Porque quando você estuda, quando você constrói, quando você consegue, como é que você se sente? Automaticamente o ser humano se sente, ele tem um sentimento, ele tem uma sensação de capacidade. Você está entendendo? Você costuma ver as pessoas dizendo assim, que isso aqui eu consegui porque estudei, né? As pessoas até falam de outros, né? Fulano conseguiu porque estudou, não é? Fulano conseguiu porque trabalhou. Não é assim? E isso funciona muito bem na vida das pessoas que não se relacionam com Deus. Porque diante de Deus, o que a gente conhece e o que a gente faz tem que valor? Diante de Deus, o que a gente sabe e o que a gente faz tem que valor? Zero. Entendeu? Não vale nada. Diante de Deus, o que eu sou, o que você conhece, o que você sabe, a sua formação, os seus títulos, para Deus é nada. Por quê? Porque Deus não lhe valoriza? Não. Porque Deus ele fez o ser humano para se tornar um canal por onde ele age. Entendeu? E não para que o ser humano age independente dele. Então, quando o ser humano começa a agir, achando que ele consegue algo, que ele faz algo porque ele
porque ele pode, entendeu? Então, a partir daí, você percebe que Deus, ele não atua nele. Deus, ele só atua quando a pessoa se esvazia de si mesmo, entendeu? Para que a excelência do poder seja dele. E aí é que estava envolvida a pergunta que ele fez a Moisés. Moisés, o que é isto? O que é isto? Na tua mão. Nessa pergunta estava envolvido, entendeu? Todo esse passado de Moisés. Moisés, você é um homem habilidoso, você é um homem capaz, você é um homem preparado, mas o que é isso na tua mão? Um bordão. Um bordão. Às vezes, na nossa mão, a gente anda com um relógio de ouro, né? Tem um cara uma vez que ele tinha um relógio que era 30 mil reais. Eu poderia dizer que tinha uma coisa valiosa na mão, não era? Aí Moisés tinha isso na mão? Não tinha. Eu vi um cara uma vez, um traficante, né, que foi preso na Colômbia, que ele tinha uma metralhadora de ouro. Uma metralhadora de ouro. Poderia dizer que tinha uma coisa valiosa na mão? Poderia, né? Tem uma metralhadora que é uma arma que mata, que lhe protege, né? E ainda por cima de ouro. Ou seja, o que é isso na tua mão? Se uma pessoa chegar na sua casa e tentar invadir a sua casa, o que é que você tem na mão para se proteger? Hein? Era mais ou menos isso, entendeu? Moisés, eu estou te enviando para ir no Egito, tirar o meu povo de lá. Quais foram os argumentos de Moisés? Quais foram os argumentos de Moisés para Deus? Como é que eu vou tirar o povo do Egito? Entendeu? Eu não sei como é. Aquilo era uma tarefa humanamente impossível. Porque o Egito era nada mais nada menos do que a maior potência econômica e militar que havia na época. Como era que uma pessoa sem nada e que tinha abrido mão de tudo poderia desafiar uma força daquela? Humanamente era impossível. E então Deus começa a dizer para Moisés que é exatamente isso que ele usa, é exatamente assim que ele trabalha. Ele tirou tudo de Moisés para que Moisés confiasse totalmente nele. Ele tirou todo o passado de Moisés e transformou Moisés num pastor de ovelhas, numa pessoa aos olhos humanos sem nenhum valor, para que então Moisés pudesse confiar e ele faria tudo. E o que foi que Moisés usou para tirar o povo do Egito? Qual foi a arma que Moisés usou? O cajado. Unicamente o cajado de madeira. Aquilo que aos olhos humanos é sem valor, como a gente já viu aqui, né? O cajado de madeira, na minha perspectiva, na sua perspectiva, né? É algo totalmente... vê um cara ali armado, ele está com a arma, ele está com um revólver, está com a pistola, e você está com um cajado de madeira. Quem é que está na vantagem? Tem como você se proteger com um cajado de madeira, com um cara que vem com a arma? Imagina contra uma nação, um exército bem treinado, que tinha carros e carruagens, né? Carros não, cavalos, né? E carros, cavalos e carros, que os cavalos egípcios, né, que guiavam os carros egípcios. Imagina você com um pedaço de pau na mão para encarar essas pessoas. Não precisa ter fé? Precisa ter muita fé. E aí está envolvida a pergunta de Deus. Moisés, o que é isso na tua mão? Cajado. Só isso que você vai usar. É só isso que eu preciso, porque eu sou todo poderoso. Não preciso do seu conhecimento. Não preciso do seu treinamento militar. Lá você não vai comandar ninguém. Eu que vou lhe comandar. Você vai simplesmente levantar o cajado. O que é isso na tua mão? É um cajado. É a única coisa que você vai precisar. Por meio desse cajado você vai fazer todos os sinais que eu irei apresentar no Egito.
Não precisa levar metralhadora, não precisa levar munição, não precisa levar escudo, não precisa levar armadura, só precisa levar o cajado. E a palavra de Deus diz que Moisés começou a levantar o cajado no Egito. E conforme ele levantava aquele cajado, começavam a aparecer fenômenos na natureza, né? Água se transformando em sangue, o sol escurecendo, piolhos se espalhando sobre o povo, né? Rãs saindo da água, invadindo. Disse que a mulher ia cozinhar, quando pensava que não, estava raspando ela cheia de rãs. E tudo que Moisés fazia era simplesmente levantar o cajado. E quando era para tirar a praga, mesma coisa ele fazia, levantava o cajado. E a praga sumia. Você está entendendo? Moisés, ele tinha o conhecimento, Moisés, ele tinha habilidade, Moisés, ele tinha força e capacidade. Mas Moisés simplesmente, ele esvaziou-se, como aquela passagem bíblica de Filipenses diz de Cristo, né? Cristo esvaziou-se de si mesmo. E essa, meu irmão, minha irmã, essa é a mesma coisa que Deus quer fazer comigo e com você. E você se esvazie de si mesmo. Entendeu? E você se escute Deus perguntando para você, né? Leida, o que é que você tem na mão? O que é que você tem, Aldo? O que é que você tem? O que você tiver nas mãos de Deus é tudo. Eu estava debatendo ontem aqui na lição, né? Que as pessoas às vezes diziam assim, se Deus vê que eu não vou aguentar, se Deus percebe que eu não vou aguentar o tempo do fim, então que Ele me tire antes. Observe, onde está o erro nessa frase? É achar que eu e você devemos aguentar algo. O que é que eu e você podemos aguentar? O ser humano, ele tem a ideia, ele tem um pensamento que ele vai fazer algo. Entendeu? Vou fazer algo para Deus, vou pregar, vou fazer isso, fazer aquilo. O que é que eu e você fazemos para Deus? Nada. Agora, se você mudar a pergunta e disser assim, se o Senhor, que pode tudo, não estiver comigo, então ai de mim. Está entendendo? Mas se o Senhor, que pode tudo, está comigo, quem é que pode contra Deus? Tem alguma força que vença Deus? Era a mesma situação de Moisés. Logo depois que Moisés tirou o povo do Egito, teve o episódio dos espias, né? Que eles espiaram a terra prometida, né? E eles voltaram com um relatório negativo. Esse foi esse barulho aí, não tem como pregar não. Estou fazendo barulho aí. Eles voltaram com um relatório extremamente negativo. E a palavra que eles mais repetiam, sabe qual era? Nós não podemos. Nós não podemos vencê-los porque eles são mais fortes do que nós. Nós não podemos porque as cidades são muito altas. Nós não podemos porque os muros são intransponíveis. Era a frase que eles mais diziam, né? Era exatamente o que é que eu e você podemos. Nada. Mas onde estava o erro? Eles acharem que era eles que iam, entendeu? Eles que iam fazer algo. Deus mostrou a Moisés desde o começo. Moisés, o que é isso na tua mão? O cajado. Bom, só preciso dele. E o resto é só você confiar em mim. Eu estava vendo o registro bíblico desse relato, né? Que fala que Moisés, ele não parou só no Egito com aquele cajado. Vocês lembram que teve uma batalha que ele mandou Josué enfrentar, se eu não me engano, eram os amalequitas, e que Moisés subiu o monte, e lá no monte ele ficou o quê? Com o cajado levantado, e diz que ele cansou o braço, é assim? Ele cansou o braço, aí diz que Arão e Ur apoiaram o braço de Moisés, e a história diz que enquanto Moisés conseguia ficar com o braço levantado, né? Com o cajado levantado, Josué prevalecia na guerra. Mas quando o braço de Moisés cansava e o cajado baixava, Amaleque prevalecia contra Josué. E depois que Arão e Ur seguraram o braço de Moisés, né, com o cajado para cima, Josué desbaratou o exército amalequita. E Josué, quando sucedeu Moisés,
fez a mesma coisa, entendeu? Moisés morreu, mas deixou o cajado. Quando Josué cercou a cidade de Jericó, ele estava ali usando o cajado. E erguendo e levantando. Tem um episódio interessante que diz que os inimigos no livro, tem uma Bíblia de estudo lá em casa que eu estava lendo, e eu achei muito interessante isso, né? Que diz que teve os gibeonitas, que era uma nação que havia ali ao redor, perto de Jericó, que ficou com medo de Josué por causa daquilo, né? Não porque Josué era valente, mas porque Josué usava um cajado e que na hora que ele levantava aquele cajado, a guerra era vencida por Israel. E diz que os inimigos de Deus, entendeu? Eles ficaram impressionados com aquilo e ficaram falando daquilo. Aí os gibeonitas, eles eram valentes, eram homens fortes, né? Mas eles ficaram tanto medo nessa hora que eles foram até Josué e pediram exatamente isso. Josué, não baixe as suas mãos de sobre nós. Eu sempre passei por essa passagem bíblica, né? E eu olhei assim, o que significa isso? Aí eu fui entender, de acordo com a história de Moisés, né? Que eles estavam pedindo para que Josué fosse aliado deles, né? E que levantasse o cajado para proteger eles. Por causa de todo aquele contexto que eles viram ocorrer em Canaã quando Josué levantava o cajado. Que Josué já tinha aprendido com Moisés, entendeu? Então, resumindo, irmãos, o que é que eu e você precisamos para vencer o mundo, como a palavra de Deus diz, né? A resposta está em João. Vamos lá. 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, você volta um pouquinho. A gente tem 1 João. Capítulo 5, verso 4. Primeiro João, capítulo 5, verso 4. Para a gente concluir a mensagem de hoje. Primeiro João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Achou? 1 João 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Por que a pessoa que é nascida de Deus vence o mundo? Porque ela é valente, porque ela é forte, porque ela tem dinheiro, é assim? Porque ela tem propriedades, porque ela tem casa, porque ele tem sítio, é isso? Não. Porque ela tem o quê? Fé. O que significa fé? Mesma coisa que Moisés tinha. Ele não podia mais se apegar à posição que ele tinha, ele não podia se apegar mais ao conhecimento que ele tinha, ele não podia confiar mais na habilidade que ele tinha de liderança. Ele só poderia ter fé naquele que lhe guiava. O que é isso na tua mão? É um cajado. É só o que você precisa, o resto é comigo. Esse é o segredo, meus irmãos, para uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Sua, né? Minha, de todos nós aqui. Nós aprendermos que tudo que nós precisarmos, Deus nos concede, basta que a gente tenha fé. E a nossa fé vence o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por a tua palavra nessa noite aqui sobre o cajado de Moisés. O Senhor perguntou a Moisés, o que é isso na tua mão? Mesma coisa, o Senhor pergunta a nós, o que temos em nossas mãos? Nós não temos nada, não somos nada, nada sabemos, ó Deus. Somente o Senhor é que pode nos fazer alcançar algo, conquistar algo que nós queremos conquistar, vencer o mundo, como está dizendo aqui em 1 João 5, verso 4. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Precisamos ter essa fé em Ti. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos
e saber que unicamente por meio do teu poder é que podemos alcançar, é que podemos subsistir, sobreviver diante das crises que vemos no mundo. Nós não podemos resistir por nós mesmos, mas sabemos que com o Senhor ao nosso lado, nada poderá nos deter. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Enche-nos com teu Espírito. Sela-nos com teu selo. Capacita-nos e concede-nos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.